Olá, boa tarde. Eu, Ana Isabel Augusto Santos e minha colega Amanda Lopes apresentaremos trabalhos sobre elementos de máquinas, com os títulos Elemento de fixação, ribetes, ribetes 2, ribetes 3, pinos e cupilhas. Elementos de fixação. Na mecânica é muito comum a necessidade de unir peças como chapas, perfis e barras. Qualquer construção, por mais simples que seja, exige a união de peças entre si. A união de peças feita pelos elementos de fixação pode ser de dois tipos, móvel ou permanente. No tipo de união móvel, os elementos de fixação podem ser colocados ou retirados do conjunto sem causar qualquer danos às peças que foram unidas. É o caso, por exemplo, de uniões feitas com parafusos, porcas e arruelas. No tipo de união permanente, os elementos de fixação, uma vez instalados, não podem ser retirados sem que fiquem inutilizados. É o caso, por exemplo, de uniões feitas com rabites e soldas. Há alguns tipos de elementos de fixação é o rabite. O rabite é formado por um corpo cilíndrico e uma cabeça. É fabricado em aço, alumínio, cobre e latão. Também temos o pino. O pino une peças articuladas. Nesse tipo de união, uma das peças pode se movimentar por rotação. A cavilha une peças que não podem ser articuladas entre si. O contrapilho ou cupilha é uma haste ou arame com forma semelhante à de um meio cilindro, dobrado de modo a fazer uma cabeça circular entre as duas pernas desiguais. Introduz o contrapino ou cupilha num furo de extremidade de um pino ou parafuso com a porca castelo. As pernas do contrapino são viradas para trás e assim impedem a saída do pino ou da porca durante a vibração das peças fixadas. O parafuso, por sua vez, é formado por um corpo cilíndrico roscado em uma cabeça que pode ter várias formas. Porca. A porca tem um formato de prisma e de cilindro. Apresenta um furo roscado. Através desse furo, a porca é atarrachada ao parafuso. Arruela. A arruela é um disco metálico com um furo no centro. O corpo do parafuso passa por esse furo. O anel elástico é usado para impedir deslocamento de eixos. Serve também para posicionar ou limitar o movimento de uma peça que desliza sobre o eixo. Chaveta. A chaveta tem corpo em forma de prismática ou cilíndrica, que pode ser faces paralelas ou inclinadas em função da grandeza do esforço e do tipo de movimento que deve se transmitir. Alguns autores classificam a chaveta como elemento de fixação ou outros autores como elemento de transmissão. Na verdade, a chaveta ela desempenha as duas funções. Um mecânico tem duas tarefas: consertar uma panela cujo cabo caiu e unir duas barras chatas para fechar uma grade. A questão é a seguinte: qual elemento de fixação é o mais adequado para solda ou rebite? Nos dois casos é necessário fazer união permanente, que o cabo fique bem fixado à panela e que as duas barras fiquem bem fixadas entre si. A solda é um bom meio de fixação, mas por causa do calor, ela causa alterações à superfície da panela e das barras. O elemento mais indicado, então, é o rebite. Um rebite compõe-se de um corpo em forma de eixo cilíndrico e uma cabeça. A cabeça pode ter vários formatos. Os rebites são peças fabricadas em aço, alumínio, cobre e latão. Unem rapidamente peças ou chapas, principalmente em estruturas metálicas de reservatórios, caldeiras, máquinas, navios, aviões, veículos de transporte e treliças. A fixação das pontas da lona de fricção do disco de embalagem do automóvel é feita por rebites. Tipos de rebite e suas proporções. Na imagem mostrada no slide, vocês poderão ver os tipos de rebite, os formatos da cabeça e o emprego de cada um. A fabricação de rebites é padronizada, ou seja, segue normas técnicas que indicam medidas da cabeça, do corpo e do comprimento útil dos rebites. No slide agora apresentamos as proporções padronizadas para os rebites. Os valores que aparecem nas ilustrações são constantes, ou seja, nunca mudam. Em estruturas metálicas, você vai usar rebites de aço de cabeça redonda, diâmetros padronizados de 10 a 36 mm.
Comprimentos úteis padronizados de 10 até 150 milímetros. Existem também rebites com nomes especiais, de tubo de alojamento explosivo e etc. O rebite explosivo contém uma pequena cavidade cheia de carga explosiva. Ao se aplicar um dispositivo elétrico na cavidade, ocorre uma explosão. Agora no slide vocês vão conseguir ver os rebites com denominações especiais. Além desses rebites, destacam-se pela sua importância o rebite de repulso e também conhecido como rebite pop. É um elemento especial de união empregado para fixar peças com rapidez, economia e simplicidade. Os rebites de repulso podem ser fabricados com os seguintes materiais metálicos: aço carbônico, aço inoxidável, alumínio, cobre e monel, que é uma liga de níquel e cobre. Agora vamos falar sobre o processo de rebitagem, começando pela rebitagem manual. A rebitagem manual é um tipo de processo feito à mão, com uma pancada de martelo. Antes de iniciar o processo, é preciso comprimir as duas superfícies metálicas e serem unidas com o auxílio de duas ferramentas: o contra-espaço, que fica sobre as chapas, e o repuxador, que é a peça de aço que fura o interior, no qual é introduzida a ponta saliente do rebite. Bom, agora falaremos sobre um pouco do processo mecânico de rebitagem, onde ele é feito por um martelo pneumático ou por uma rebitadeira pneumática hidráulica, que ela vai estar ligada por um compressor com ar de tubos flexíveis. O martelo funciona com meio de um pistão ou um embolo, que impulsiona a ferramenta existente em sua extremidade. Essa ferramenta é um espasmo, que dá a forma da cabeça do rebite e pode ser trocado dependendo da necessidade. A rebitadeira pneumática ou hidráulica funciona por meio de pressão que continua. Essa máquina tem a forma de C e é constituída as duas garras fixas e outros móveis espasmos na extremidade. Podemos falar também um pouco sobre as ferramentas utilizadas para a rebitagem. Temos o espasmo, que é uma ferramenta utilizada como uma forma de peça. O espasmo ele é utilizado para rebitagem manual e é feito com aço temperado e apresenta três partes: cabeça, corpo e ponta. Temos também o contraespasmo, que na verdade, é um espasmo colocado em uma posição oposta do espasmo. Também é de aço temperado e precisa estar em rebaixo semi-esférico, na qual é introduzida a cabeça do rebite. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre tipos de rebitagem. Temos a rebitagem de recobrimento, que ela é uma rebitagem que ela vai ser utilizada apenas chapas sobrepostas e rebitadas. A rebitagem de recobrimento simples é destinada e suporta esforço e permite fechamento ou vedação. É empregada na construção de cadeiras a vapor e recipientes de ar comprimido. Também temos a rebitagem de recobrimento duplo, usada unicamente para uma perfeita vedação, é empregada na construção de chaminés e recipientes de gases de iluminação. Agora vamos falar um pouquinho sobre defeitos de rebitagem. Bom, para uma ótima vedação, precisa ser feita uma bela rebitagem que assegure a resistência e uma boa vedação necessária nas peças utilizadas. Os defeitos, por menores que sejam, representam enfraquecimento e instabilidade na união. Agora eu vou falar sobre alguns tipos de defeitos que pode causar um mau preparo, no mau preparo da chapa.
como furo fora do eixo, formando um degrau. Nesse caso, o corpo rebitado preenche um vão e assume uma forma de rebaixo, formando uma incisão ou um corte que diminui a resistência do corpo. Chapa mal colocada. Nesse caso, o corpo do rebite preenche um vão existente entre as chapas, encunhando-se entre elas. Isso produz um engrossamento na seção do corpo do rebite, reduzindo sua resistência. Os pinos e cavilhas têm a finalidade de alinhar ou fixar os elementos de máquinas, permitindo uniões mecânicas, ou seja, uniões em que juntam duas ou mais peças, estabelecendo assim conexão entre elas. As cavilhas também são chamadas de pinos estriados, pinos entalhados, pinos ranhurados ou ainda rebite entalhado. A diferenciação entre pinos e cavilhas leva em conta o formato dos elementos e suas aplicações. Por exemplo, pinos são usados para funções de peças que se articulam entre si, e cavilhas são utilizados em conjuntos sem articulações, indicando pinos com entalhes externos e na sua superfície. Pinos e cavilhas se diferenciam pelos seguintes fatores: a utilização, a forma, tolerância de medidas, acabamento superficial, material e tratamento térmico. Os pinos são usados em funções resistentes à vibração. Há vários tipos de pinos: o pino cônico com haste roscada, pino cilíndrico, pino elástico, o pino tubulador partido e pino de guia, cada um com sua função diferente. A cavilha é uma peça cilíndrica fabricada em aço cuja superfície externa recebe 3 entalhes que formam ressaltos. A forma e o comprimento dos entalhes determinam o tipo de cavilha. Sua fixação é feita diretamente no fundo aberto por broca, dispensando-se o acabamento e o preciso do furo alargado. No slide agora vocês podem ver a tabela de classificação de cavilhas segundo os tipos e normas de sua utilização. Cupilha ou contrapino. Cupilha é um arame de secção semicircular dobrado de modo a formar um corpo cilíndrico e uma cabeça. Sua função principal é a de travar outros elementos de máquina como porcas. Pino cupilhado. Nesse caso, a cupilha não entra no eixo, mas no próprio pino. O pino cupilhado é a utilização como eixo curto para uniões articuladas ou para suportar rodas, polias ou cabos e etc. Essa foi a nossa apresentação de hoje. Eu agradeço a todos pela atenção.